Temos então a Big Ben, grande Big Ben.
isso aí, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Desculpa aí um pouco a demora. Só o Paulinho e eu sabem o que nós passamos antes de começar aqui, gente. É muita correria, mas a gente tenta arrumar esse tempo, mesmo que com toda dificuldade, para a gente poder estar falando sobre as políticas públicas. Então, o tempo passa, né, Paulinho? A gente não vê, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, Fernandes. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Muito feliz de estar aqui presente e tenho certeza que será um programa sensacional. É isso aí, gente. Vai compartilhando aí já. Hoje nós temos alguns temas importantes e eu fiz questão de chamar o Paulo César porque eu acredito que é a pessoa mais engajada hoje politicamente do município. E eu falo isso sem demagogia, porque eu sei que tem alguns também que param para poder buscar informações, mas na sua maioria das vezes é só aquilo que interessa a elas, especificamente, até mesmo para achar detalhes, para denegrir a gestão, outros para poder elogiar. Elogiar são poucos, né, gente? É mais para denegrir mesmo, porque o trem tá feio mesmo. Mas, assim, para poder buscar informação, ou às vezes até adquirir, Paulinho tem sido destaque. Ô, Paulinho, e assim, como é que tá as coisas, esse trabalho? O que você tá achando da cidade de Ibirité desde quando você começou essa linha de pesquisa aí? Alan, eu tenho me esforçado muito de uns tempos para cá, tenho dedicado e principalmente colocar em prática os conhecimentos adquiridos na academia. Eu tenho a formação jurídica, sou graduado em Direito e pela PUC Minas e agora concluindo uma segunda formação, Ciências do Estado, na UFMG, e eu tento colocar em prática todo o conhecimento adquirido na academia, sobretudo questionar, cobrar, perguntar os agentes públicos. E, infelizmente, não tem sido fácil. Não tem sido fácil, isso tem gerado descontentamento. As pessoas confundem muito o público com o pessoal, a coisa pública com o particular, o interesse coletivo, o interesse do povo e o interesse pessoal. E o que eu tenho percebido é que, infelizmente, há essa confusão entre os agentes públicos e, por conta disso, há uma insatisfação, uma inquietação por parte desse pessoal. Pois é. Então, quando você fala em inquietação, você está querendo dizer assim, tem algumas pessoas que não estão gostando desse movimento, né, que acaba expondo algumas situações, principalmente no que se requer. O Diário Oficial ele é público, né, Paulo? Mas algumas pessoas parece que elas nunca imaginavam que alguém iria fuçar ele. E hoje é livre. Quem quer descobre as coisas. Mas, em especial, antes de nós entrarmos em algumas pautas que nós preparamos para hoje, eu queria te perguntar como é que se deu essa curiosidade de que realmente saber e começar a destrinchar também a questão da Câmara Municipal, né? E acabou que, no final das contas, quem respondeu o seu ofício foi a Prefeitura. Explica como é que foi essa questão, quando saiu essa divulgação de salários de assessores, que inclusive gerou um certo descontentamento por parte de alguns gabinetes, e poucas pessoas sabem, mas foi uma ação sua, né? Explica como é que foi isso aí. Na verdade, já há algum tempo que eu venho pontuando a questão da planilha unificada. O que é a planilha unificada? É a relação de assessores por vereador. Então, cada vereador divulgar, informar para o povo, lembrando que todo o custo da máquina legislativa é com dinheiro público. Claro. Então, não é errado a população ter conhecimento, a relação de assessores por vereador. E por conta desses questionamentos, via também Ministério Público, por mais que eu discorde de algumas questões do Ministério Público, mas em um ponto que eu reconheço que todos os questionamentos feitos com o Ministério Público sempre teve resposta. Por mais que eu discorde, mas teve resposta. Sim. E essa questão mesmo dos vereadores, o que eu percebi, eles ficaram extremamente aborrecidos. Alguns assessores também demonstraram irritação por conta da divulgação. E agora, no dia 31, Alan, tem uma audiência da Câmara Municipal e Ministério Público para firmar um ataque. Agora, dia 30, me parece. Dia 30, na primeira vara civil. Eu
Estou atento a essa questão, porque se essa TAC, se ela não for cumprida, eu continuarei a fazer as provocações. Me explica para quem não entende o que seria essa TAC. A TAC é um termo de ajustamento e conduta que a Câmara firmará na Justiça, agora, no dia 30. Tanto que eu irei acompanhar, para me inteirar melhor a Mas redação. contra você? Não. É a questão do site, o problema do site, questão da transparência, sim. toda essa questão que será firmado aí na audiência agora, dia 30. Bacana. Mas eu queria pontuar, Alan, a questão da primeira divulgação, que foi no site do município. Eu, particularmente, discordo por completo, porque eu entendo que essas informações têm que constar no site da Câmara, que, infelizmente, tem apresentado alguns problemas, para não dizer que eu pego no pé do Alexandre, que eu pego no pé dos vereadores. Um ponto positivo que eu constatei no site. Eu tinha sugerido há muito tempo que pontuasse os vereadores que assumiram por algum momento o mandato, que é no caso do Michel e do Emerson. Sim. E essas informações não apareciam. Não, nem eu estava lá, ué. Exatamente. Eu também não estava lá. Não aparecia no site. Nem o Alan da Música estava lá. Isso. Aí eu percebi que eles inseriram a data em que o senhor Michel assumiu a cadeira e na data que ele foi para a prefeitura, né, secretário de esporte, e o senhor Emerson também. A data que ele assumiu e a data que ele... foi aquele período que o Daniel foi para a prefeitura, depois ele retornou, aquele lapso temporal de aproximadamente um mês. Então, eu constatei essa informação no site. Talvez outras pessoas, pode ser que tenham feito esse mesmo questionamento que eu tinha feito antes. Certo. Então, esse ponto específico, eu fiquei feliz quando eu percebi que eles modificaram. No entanto, a divulgação do nome dos vereadores e dos assessores tem que aparecer no site da Câmara e não no site da prefeitura, porque isso cria uma confusão. Isso. E até numa outra consulta que eu tinha feito, a última consulta e a anterior, o nome dos vereadores não apareceram, só dos assessores. Certo. Então, aí já é um outro problema. É um outro problema. Então, assim, tem que acompanhar, tem que ficar atento, tem que questionar o pessoal, e alguns deles não estão acostumados com esse formato, que é o formato o quê? Do cidadão cobrar o agente público. Isso. O cidadão cobrar por escrito. Eu até tenho conversado, a própria Fatinha mesmo. Sim. Eu até numa conversa com ela, eu falei, Fatinha, tem que cobrar os vereadores por escrito, protocolar, que ela falou da questão da ata. Sim. Que eu entendo que todas as comissões, presidente de comissões, seja temporário ou permanente, eles não estão publicando as atas das reuniões nas comissões. Tá. Somente nas reuniões ordinária e extraordinária. E eu até sugeri para ela, não, tem que protocolar, cada cidadão protocolar nos gabinetes dos presidentes e incentivar que outras pessoas também façam. Porque o pessoal, eles não estão acostumados com esse formato. Aquele formato do jeitinho, da conversa da esquina, poxa, dá uma olhada lá. Não, vamos colocar por escrito, cobrar os agentes públicos. Uma outra questão que eu lembrei que é agora. Na próxima semana eu devo protocolar alguns questionamentos do gabinete do Alexandre, e eu percebi, na resposta que foi encaminhado, do e-mail institucional, Alan. E isso é um ponto positivo, que é inédito. Na gestão do Daniel Belmiro, presidente de Câmara, na gestão do Fabinho Araújo, na gestão do Pimenta, na gestão anterior do Pimenta, que, salvo engano, é o Odair Dias. Nunca teve isso. De um e-mail institucional da presidência. Então, por mais que a resposta não foi encaminhada em PDF, mas eu vejo como um ponto positivo de ter respondido, que é inédito. No entanto, a resposta não foi em PDF, eu irei retirar a resposta por escrito e protocolar outras respostas no gabinete do Alexandre, como também nos demais gabinetes dos presidentes das comissões.
Sim, sim. É importante aqui que tem uma galerinha entrando aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão participando com a gente, né? Hoje eu, como o Aguinaldo já me xingou, falou assim: você deixa o convidado falar, não, porque às vezes os convidados vêm aqui e me perguntam as coisas, eu acabo falando, às vezes até mais que o convidado. Mas vou deixar o convidado falar, viu, gente? Pode deixar. O que acontece? O Reinaldo, o Ronaldo, né, investigador, está aqui dando boa noite aqui. Está falando que o povo padece por falta de conhecimento, né? E eu concordo com ele. A Fatinha está falando aqui, concorda com ele. E o Tony Souza está aqui dizendo, abraço pro Tony, que os prostitutos políticos estão fazendo biquinho por causa das informações que você leva aos munícipes de Ibirité. E ele adora isso. O Deraldo está aqui dizendo o seguinte: boa noite a todos, doutor Paulo César. No meu ponto de vista, está lutando sozinho e muitos pegando carona no que você está fazendo. Você concorda com o Deraldo, que tem gente pegando carona no que você está fazendo? Você tem alguma coisa contra isso? Não, um abraço para o Deraldo, Tony, Fatinho, Guinaldo, todos os amigos aí virtuais que estão nos prestigiando. Duas observações. Primeiro, do Deraldo. O Deraldo, eu não tenho, assim, percebido, porque o meu desejo, o desígnio, é que outros munícipes também questionem os agentes públicos por escrito. Não de boca apenas. Porque é muito comum, a pessoa dizer, eu tenho o contato do vereador, o contato particular. Nada contra ter o contato particular, mas a cobrança ao vereador relacionada à coisa pública, esse contato ele tem que ser feito via canal institucional. Telefone institucional, e-mail institucional, por escrito, com prazo para resposta, como pontua, eu esqueci que é a lei, mas a lei de acesso à informação, na qual o cidadão tem que qualificar também. Ele tem que se identificar, né, preencher os dados da pessoa, fazer o questionamento com o tempo de resposta aos agentes públicos. Mas eu não tenho percebido, eu não tenho constatado se outros... Viu, Deraldo? Eu não me atentei para isso, não observei, porque o objetivo é que outras pessoas também exerçam a cidadania, independentemente da região. E a questão do Tones, eu vou até antecipar aqui uma outra questão, o Alan, que é a questão das redes sociais. Isso, vamos lá, vamos começar. Um primeiro ponto, né? O primeiro ponto é as redes sociais. Em princípio, eu não vou citar o nome da pessoa, mas em breve toda a população tomará conhecimento. Essa pessoa aqui, o Alan, essa Sim. pessoa é uma pessoa... Está nas minhas mãos aqui, gente, é o Ministério Público. Não, isso aqui é o andamento do processo. O andamento o andamento do processo. No Ministério Público, né? Não, esse não é o Ministério Público, não. Isso é só o andamento do processo. Só o andamento. Isso. Essa pessoa é atrelado à prefeitura. Ajuizou a ação contra alguém. Ou seja, uma funcionária da prefeitura ajuizou. Isso, contra alguém, porque esse alguém, que em princípio eu não vou citar o nome, mas a maioria conhece, está aí nos grupos. De rede social, pesado. Rede social, exatamente. É a pessoa muito ativa nas redes sociais. E essa pessoa, que é atrelada à prefeitura, se sentiu incomodado porque essa pessoa trouxe aquela questão lá do clube do Itapuã. Sim. E, enfim... Questionando a decisão da prefeitura de ter fechado o clube, alguma coisa desse tipo? Isso, mas o que a pessoa fez, simplesmente reportou a informação. Claro. A pessoa se sentiu incomodada por conta dessas publicações em redes sociais e a pessoa não conseguiu demonstrar, não sei por qual razão, não sei por qual motivo, e em breve será informado para a população que a pessoa terá problema. A pessoa autora dessa demanda, que é a servidora da prefeitura. Então, a questão aqui é o seguinte: rede social, a pessoa, para cobrar os agentes públicos, como eu mesmo critico muito o prefeito, mas é o prefeito como agente público. É o prefeito como agente público, não é o lado particular, pessoal do prefeito. Inclusive, Alan, demais amigos, eu pretendo, em breve, dissertar um trabalho acadêmico justamente pontuando essa demanda que está em andamento, essa ação, com o caso do falecido padre Marcelo, em que o Beto ajuizou uma ação contra o falecido padre Marcelo. Eu fui testemunha. Fui. Então, assim, de trazer esse caso, uma outra ação que o William acionou o Ministério Público, que um indivíduo que proferiu palavras que não deviam em rede social, e de
nesse trabalho acadêmico de explicar que não tem problema da pessoa questionar o agente público na rede social, ou uma discordância, de cobrar, de questionar. O que não pode, Alan, é ofender as pessoas da rede social, por um descontentamento, de atacar o lado pessoal. Isso. Mas a pessoa, o agente público, porque ninguém foi forçado, eu costumo falar isso, nenhum vereador foi forçado a ser candidato, o próprio William não foi forçado a ser candidato a prefeito, né? Então, a pessoa, quando ingressa no serviço público, o que se espera dessa pessoa é o quê? É o comprometimento com a coisa pública, e não confundir o lado particular, pessoal, né? Quando se cobra, eu mesmo fiz um questionamento na prefeitura acerca dos 70 milhões, até então não tive resposta, mas eu irei novamente. Nem vai ter. Não, ainda que o pessoal não responda, mas eu vou continuar fazendo essas provocações. E o meu objetivo com isso, Alan, é que outras pessoas também, como eu falei com a Fatinha, como eu tenho falado com outras pessoas, é de cobrar os agentes públicos por escrito, né? A pessoa, o autor, o cidadão se identificar, cobrar tempo de resposta. Agora, se o poder público, se a prefeitura, né, se o prefeito não quer responder, porque esse questionamento que eu formulei para o prefeito, eu já tinha feito antes no Ministério Público, numa outra representação, o Henrique Lazzarotti também fez a representação, não teve resposta, e esse motivo, Alan, da falta de resposta, é o que me levou a acreditar no sentido que cobrar as atas. Porque naquela reunião da comissão que você estava, sim, e que outros agentes públicos também estavam naquela reunião do dia 15/2, sim, o Departamento de Comunicação da Câmara tirou uma foto. Sim, eu estava lá. De maneira enigmática, essa foto desapareceu do site. Desapareceu? Desapareceu do site. Eu fiz esse questionamento, ninguém respondeu. E posterior a essa provocação no Ministério Público, eu fiz o questionamento, até então não teve resposta, continuarei fazendo esse questionamento, até mesmo como um acadêmico. Quantas vezes que o cidadão Paulo César questionou e não teve resposta? 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes? Eu tenho uma pastinha aqui, ó. Então cada ida nesses locais, eu protocolo, deixo uma via principal e a outra fica comigo. Então vou guardando. Então, assim, igual você falou, mas não vai responder. Se as próximas provocações não tiver resposta, eu irei aguardar isso para daqui a um ano falar, tá vendo? Eu fui na prefeitura 80 vezes e não tive resposta. Então isso pega mal, né, para os demais. Falar, poxa, o cidadão Paulo César cobrou a administração 80 vezes. Por que não respondeu 80 vezes, 90 vezes? Uma outra questão aqui, antes que eu me esqueça. Em 2018, eu fiz um questionamento, e que essa aqui é uma pergunta que ninguém responde, isso aqui é um enigma. Isso aqui é questão da Copasa. Aqui, 2018. Isso aqui é um ofício que eles me responderam, da Copasa 2018. Eu tinha cobrado isso, William. O Tony estava do meu lado. Não respondeu, não falou nada. Eu até entendo porque a cobrança ela foi informal, ela não foi por escrito. Na audiência pública, acho que foi uns 2 anos atrás, que eu tinha pontuado isso para o William, só que ele não falou nada, ele olhou, não falou nada, nem que sim, nem que não. Como não foi uma cobrança protocolada por escrito, eu entendo que é uma cobrança informal. Mas eu formalizei para a Copasa, porque na região do Morada da Serra, muitas ruas estão com o nome errado. E a Copasa falou que era a prefeitura. Então, assim, aí a prefeitura não responde, porque o nome da rua, da rua da minha casa lá, Rua Áustria, aqui consta Rua Síria. Fala, mas por que o nome está errado? O nome da rua está errado. Não, mas isso aí é prefeitura. Ninguém respondeu. Meu Deus. Então, assim, por isso que é importante do cidadão fazer os questionamentos, fazer as cobranças por escrito, com data, porque depois troca a administração, fala, não, mas isso é outra administração, isso não sou eu, ou é o A ou é o B, né? Então, independente, quem esteja na administração, o meu objetivo com isso é incentivar que outras pessoas também façam esses questionamentos, cobre e, obviamente, se identifique também, pessoal.
É isso aí, gente. Doutor Paulo vai continuar abrindo. Inclusive, você também tem um assunto sobre essa questão das comissões. Eu sempre defendi essa questão de comissões e a questão dos conselhos, né? Eu sei que você tá afinco aí para, de fato, descobrir, porque as comissões são obrigatórias, têm que ser nomeadas anualmente. Geralmente, o presidente da Câmara, ele faz esse rodízio com os vereadores. Então, exemplo, se eu estou na CCJ esse ano, o ano que vem eu já não vou estar mais na CCJ, eu vou ser nomeado para outra, né? E assim, existe inúmeras comissões de extrema importância na Câmara, mas que a gente não vê atuação. E aí você também entrou nessa investigação. Como é que está essa questão? Não, Alan, é o seguinte, eu não sei se é do conhecimento pessoal, teve um caso recente de um funcionário com, o primeiro nome é TI, eu não lembro o nome, mas o primeiro dele é TI, que faleceu numa caminhonete, que essa caminhonete é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. E a senhora Marquilene, de acordo, depois se tivesse como colocar aí para o pessoal observar, de acordo com a portaria 57 de 2023, e depois também, eu queria pontuar aqui os presidentes das comissões, que é importante a população saber. Nós temos 11 comissões, 9 comissões permanentes e 3 temporárias. A senhora Marquilene, ela é presidente da Comissão de Educação e Meio Ambiente. E teve esse caso lá do falecimento do senhor TI, que ele é um servidor concursado, mas ele estava, me parece, com cargo de confiança, pelo que eu observei no documento, capturado no próprio site da prefeitura. E eu devo protocolar nas próximas semanas no gabinete da vereadora Marquilene para saber como que a Comissão de Meio Ambiente está acompanhando esse caso, além da publicação das atas, as atas das comissões. E pessoa dentro da Câmara comentou informalmente que as comissões, que não tem ata de comissões, o que no meu ponto de vista é grave. Por que é grave? Porque cada comissão, os presidentes das comissões, quando se publica a ata, o Alan, se pontua quem estava na reunião, o que foi falado na reunião. Retornando ao dia 15/2, essa reunião foi acerca do pedido de empréstimo até 70 milhões. Sim. Nós sabemos quem estava, mas documentalmente, a questão do documento, quem estava, o que foi falado. Quais questionamentos foram feitos. Quais questionamentos que foram feitos, se foi consignado em ata o pedido de vista para que o executivo pudesse corrigir a lambança do artigo 2º, que não esclareceu nada. Né? Então, se isso está ou não na ata. Então, todas as reuniões de comissões na Câmara, as atas têm que ser divulgadas. E eu não estou me referindo, Alan, e demais amigos que nos acompanham, eu não estou me referindo à reunião ordinária e extraordinária. Eu estou me referindo às reuniões das comissões. Nós temos 11 comissões. 11. Comissão de Justiça, Legislação, Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Presidente, Rivaldo Pereira de Souza. Comissão de Saúde, Obras Públicas, Transporte e Comunicação. Presidente, Oswaldo Alves da Silva. Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Presidente, Dimas Ramos de Miranda. Presidente da Comissão de Educação e Meio Ambiente, Marquilene Rodrigues dos Santos. Comissão de Esporte, Cultura e Lazer, Fábio Batista de Araújo. Comissão de Direitos Humanos, Maximiliano Parreira da Silva. Subcomissão da Mulher, Direitos da Mulher, Marquilene Rodrigues dos Santos. E Comissão Especial da Política para o Idoso, Arthur Orlando da Silva. Comissão de Habitação, Rivaldo Pereira de Souza. E Comissão de Revisão da Lei Orgânica, Dimas Ramos de Miranda. E a última comissão, que é a Comissão Permanente Especial de Ética da Câmara Municipal de Ibirité, presidente Marquilene Rodrigues dos Santos. É importante, Alan, a população, o povo de Ibirité, ter conhecimento quem são os presidentes,
como que essas comissões estão atuando, as atas das reuniões das comissões, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser pontuado. O caso mesmo do falecimento lá do senhor TI, que faleceu na caminhonete, como que a Comissão de Educação e Meio Ambiente está acompanhando? Como que os relatórios, os estudos das comissões? Ah, mas não tem. Se não tem, está errado. Eu quero acreditar que todas as comissões tenham as atas, tenham os estudos. Eu quero acreditar. Agora, se não tem, então o povo tem que questionar. Ah, mas vai dar serviço para o vereador? Vai dar serviço para o assessor? Não. Porque vereador não foi forçado. Os assessores não estão lá forçados. Porque o vale alimentação é pago em dia. Os salários são pagos em dia, ou não. Ou algum assessor que vai, poxa, não está recebendo. Se não tiver, está errado também. Então eu presumo que todos eles recebem em dia o salário, os vereadores também. Então, ao ser questionado, eles não têm que demonstrar descontentamento. E isso é perceptível, Alan. A insatisfação dos vereadores. Ah, mas antigamente era assim. Ah, mas o outro vereador era... Não, se não tinha no passado, não pode se utilizar como que funcionava em legislatura passada. Ah, da gestão lá do Odair Dias. Poxa, eu vou usar a época do Odair Dias para justificar porque se não está acontecendo, ou se não tem, ou se as atas não são elaboradas. Os questionamentos eu vou fazer. Todos os presidentes de comissões, no decorrer da próxima semana, o questionamento das atas, como que as comissões estão trabalhando. Outro ponto aqui importante, que é a subcomissão da mulher. E a comissão de habitação é a comissão temporária. E a subcomissão da mulher é a comissão permanente. Eu entendo, Alan, que as duas comissões deveriam ser comissão permanente da mulher e habitação. Sim. Porque, assim, é de extrema importância as questões das mulheres, mas ela é subcomissão de qual comissão? Enfim, é uma coisa que não dá para entender. É desconexo. A questão da subcomissão da mulher, na qual a vereadora Maquilene é presidente, poderia ser subcomissão da mulher da Comissão de Direitos Humanos, que eu observei aqui na lista, que é o vereador Marx. Eu pretendo procurar. Falou, Marx, as atas da Comissão de Direitos Humanos, as reuniões, não só o Marx, mas todos os vereadores presidentes de comissões. Agora, se há essa dificuldade nos gabinetes de ter alguém para redigir a ata, eu penso que o próprio Alexandre, mesmo, eu farei esse questionamento ao Alexandre por escrito. Poxa, presidente, e a questão do funcionamento das comissões, as atas, né, de divulgar. Assim, eu sei que o pessoal fala, poxa, cara, chato, fica aí incomodando. Não, mas isso... É o Pelinha, né? O Paulinho Pelinha. Mas é porque isso ficou claro na questão da moção. Uhum. Porque eu sei que eles não gostaram, que eles a pessoa fica aqui, não tem... Eu estava presente lá e, assim, eu achei, a opinião minha, eu acredito que muitos que estão assistindo, eu achei o discurso do professor Wallace muito infeliz. Que divulgar a informação, qualquer um divulga, só que a questão que ele não atentou, que eu acredito que ele tem que aprender muito, como professor, ele tem que aprender e entender o que é fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, do que eu pegar a informação e destrinchar, explicando de fato do que se trata, que é o que o senhor tem feito. Eu acho que ele não teve informação de buscar, de fato, os posts que o senhor anda fazendo já há um bom tempo, porque na cabeça dele, de fato, realmente, a pessoa ir lá, dá um print, né, e posta, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas ele desmereceu o trabalho do senhor de tal forma, dizendo que o senhor não fez nada demais. Então, assim, por ele levar o título de professor, eu acredito que ele foi muito infeliz. Né? Uma pessoa que sabe ler, sabe interpretar. Eu acredito que ele não conseguiu entender e conhecer de fato o trabalho que o senhor tem feito, que é pegar, pesquisar, provocar. E o senhor divulga as provocações, tanto ao Poder Legislativo e Executivo e Judiciário. Isso não é Ctrl-C, Ctrl-V, professor Wallace. Então, assim, ele foi muito feliz em tentar justificar a não moção. Então, assim, foi uma questão pessoal, viu? Não, inclusive, o link dessa transmissão, ela será utilizado para fins judiciais. Então, tudo que eu estou falando, em breve, eu irei, inclusive, demandar uma ação contra o Wallace e o Arthurzinho. Eu fiz o pedido
e esse pedido ele foi indeferido. E eu entendo que cabe um direito de resposta na fala do Wallace. Ele foi infeliz, mais do que infeliz, porque ele não leu o documento, porque no documento consta a formação, que ele perguntou a minha função social. O que eu fiquei chateado com isso, não sei se o pessoal sabe, muitos desses trabalhos acadêmicos são publicados. Isso é uma produção científica. E eu dissertei um trabalho juntamente com a Giz Esther e o Henrique, na UFMG, criticando a lei na qual ele é o autor, que eu entendo que ele reproduziu uma lei federal. E esse trabalho foi aprovado. Então, esses trabalhos acadêmicos que são publicados, eu até comentei isso um tempo com o Beto, da questão, a título de ideia, do município estimular, né, que pessoas dissertem em trabalhos acadêmicos. O Beto, acho que ele não entendeu bem, ele ficou me olhando assim. Eu falei, acho que o Beto... E nem vai entender! Eu acho que o Beto não está me entendendo, não. Mas assim, o que eu fiquei chateado com o vereador Wallace não foi a questão dele ter na abstenção, não. Sim. Porque isso é bacana. Cada vereador vota como quer votar. Agora, eu penso que aqueles que abstiveram no sentido de votar contra, eles deveriam votar contra. Porque há um mandado de segurança que eu impetrei contra a Câmara, o Alexandre, e inclusive o conteúdo dessa transmissão eu vou inserir em futuras provocações na Justiça, porque eu entendo que o pedido formulado ao Alexandre, que foi indeferido o direito de resposta, e eu quero responder o Wallace, é na tribuna. É na tribuna. Porque foi na tribuna que ele proferiu aquelas palavras. Será que ele vai deixar? Função social. Mas só que o Alexandre deferiu. Mas eu não fiquei chateado com o Alexandre, porque o Alexandre respondeu. Então, assim, a resposta, ela foi... Eles deram o print na resposta, não foi um arquivo PDF. Mas na próxima semana eu vou buscar a resposta impressa. Então, o indeferimento... Eu não fiquei chateado com o Alexandre por ele ter indeferido, e se ele tivesse votado, porque o presidente não vota, mas se ele tivesse votado e tivesse se abstido ou votado contra, a questão não foi essa. A questão foi o vereador Wallace, por questão de desconhecimento, questionar a minha função social. A minha função social, que eu venho fazendo há muito tempo, é questionar a transparência dos agentes públicos, questionar o prefeito por conta dos 70 milhões, né, que até então quedou-se inerte. A questão mesmo da relação de assessor para o vereador, que já há muito tempo que eu venho questionando isso. E, enfim, então, o que é que ele quis dizer com aquelas palavras? Que eu simplesmente peguei informação de uma planilha e coloquei. Isso. Qualquer um faz. Exatamente. Né? Qualquer um faz. Então, assim, ele não levou em consideração... Ele foi infeliz demais, muito feliz. Ele não levou em consideração a formação jurídica que eu tenho, o conheço, porque é o seguinte, o pessoal pensa, poxa, Paulo César, foi tão bom você ter feito isso, como se um raio caísse na minha cabeça. Não, o conhecimento faz diferença. O conhecimento, a questão mesmo, a questão da própria Constituição, lei orgânica, o regimento interno, estudar as leis não é fácil, né? Então não é uma coisa que vê alguém assim de maneira aleatória e coincidiu naquele momento, para não ficar somente nesse assunto. Salvo engano, o Alexandre tinha indicado um indivíduo que, salvo engano, ele é um delegado. Então, meio que ele me colocou na situação, nós estamos votando aqui no delegado. Tipo, indiretamente, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não tinha nada a ver com a outra. O delegado é importante, viu, gente? Mas o cara que quer mostrar a política certa, não. Isso aí qualquer uma pessoa faz. Ser delegado não é qualquer um, né, Paulo? Enfim, mas então, Alan, esse esforço de fazer os questionamentos, fazer as provocações, e algumas pessoas em off, Alan, bem em off, falam, não, realmente o seu papel é importante, mas não é um tipo de papel que nem todos se animam a fazer. Por quê? Porque querer agradar todo mundo não tem como. Fala, poxa, eu vou agradar a gestão, eu vou agradar um, vou agradar o outro. Aí, quando começam os problemas a aparecer, fala, poxa, mas você não vai acreditar porque você é amigo do indivíduo que é da gestão? Ou você é amigo do vereador, ou você é amigo do agente público, porque tem alguém inserido que é vínculo, né, de laço parentesco, então você não pode falar nada. Não tem como. Então, essa questão de fazer os questionamentos, de provocar, já não é de hoje, eu venho fazendo isso há muito tempo, só que realmente de uns tempos.
de uns tempos para cá que outras pessoas tomaram nota, poxa, bacana, tá fazendo questionamento, tá cobrando um, tá cobrando o outro, por mais que alguns analistas pensam assim, poxa, mas por que tá cobrando sua gestão? Sim. Por que você tá cobrando isso? Por que tá cobrando aqui? Por que não tá cobrando o outro? E o outro que foi da gestão passada ou da outra administração? Não, eu estou cobrando o que eu estou vendo. Né? Agora, quando você entra no site da prefeitura, do município, algumas informações não são bem claras, né? De modo que todos consigam compreender. O próprio site da Câmara que está passando por essas mudanças. O Alexandre falou que falta o diálogo, uma dessas reuniões. Inicialmente, eu falei, não, o Alexandre tem razão. Vou fazer o questionamento aqui da resposta. Eu não sei se, entre os questionamentos que eu tinha feito anteriormente, se o dos 70 milhões está lá. Se está entre essas respostas. Na próxima semana eu vou saber. Só, o Alexandre, que não adianta dar boca para fora. Palavra ao vento, não adianta ter o diálogo. Mas isso tem que ser concretizado, o diálogo. Né? Eu não tenho uma fé ou implicância com os vereadores, com assessores, com ninguém. Com ninguém. Agora, cobrar os agentes públicos por escrito, né? Seja no âmbito do legislativo, do executivo, fazer a cobrança, fazer os questionamentos, por que não está acontecendo? Até uma pessoa, não posso nem citar o nome dele, na Avenida Minas Gerais, poxa, eu queria que desse uma força aqui, porque está um buraco, o tempo do idoso cair. Eu até falei com o Reginaldo, do Xande, é o assessor do Xande. Sim. Então tem o Reginaldo do Xande e o Xande do Reginaldo. Eu falei, não, mas essa questão do Reginaldo não tampa o buraco. Reginaldo não faz isso. O que o Reginaldo pode fazer, como cidadão e como assessor, fazer os questionamentos na Secretaria de Obras e Meio Ambiente, porque é o buraco na rua. Né? Na Avenida Minas Gerais é uma das principais avenidas da região do Morada da Serra. Tá lá o problema, ele falou que questionou, falou, a minha parte eu estou fazendo. Agora, eu não vou puxar saco do político para falar, por favor, resolva o problema, não. Eu vou cobrar. Se não quer atender porque está sendo cobrado, né, eu não vou mudar o meu perfil no sentido de puxar saco do agente público para ter privilégio, para passar na frente, para ser atendido em primeiro. Eu não acho isso correto. Eu penso que a administração pública não pode escolher quem quer atender. É amigo da gestão, então esse aqui eu vou passar na frente, esse aqui eu vou dar um privilégio para ele, porque é amigo da gestão. Então o outro, o Paulo César, não, ele não é. Paulo César não é amigo da gestão, fica criticando o prefeito, questiona os vereadores, está atrapalhando a gente aqui, então eu não vou atender. Isso está errado. Independente do. Mas ontem eu ouvi da boca do vereador Vavá, ele falando exatamente isso. Vavá, eu também sofri isso como oposição. A gente tem uma dificuldade quando você não se posiciona a favor do prefeito para poder ser atendido por algumas demandas. Isso é tão ridículo porque a população ela tem um vereador, ela vota um vereador para ser uma referência, para poder ele ser esse intermédio, né, de pedir uma poda de uma árvore, a coleta de um lixo, né, tapar um buraco, resolver um problema do esgoto. Então o vereador ele é o acesso mais fácil. E quando alguém do executivo veta isso, ele está jogando contra o povo, Paulo, literalmente. E assim, é ridículo isso. Isso é horroroso isso, falar isso. Eu até comentei com uma pessoa, falei, pô, cara, não vale a pena ser vereador de oposição, que a oposição tem razão, mas ele não tem a solução. Né? Alguma pessoa, não vale a pena ser oposição, porque você só briga, e você não consegue resolver as coisas. Então, assim, não tá fácil, não. Eu vou fazer uma crítica à oposição, denominada oposição, porque qual que é o conceito de oposição? Não, eu não acredito ter oposição, não. Essa oposição é... Eu penso, Alan, que os vereadores denominados de oposição, eles têm que ser formal em questionar, em cobrar. Poxa, mas não está atendido, igual o caso do Max, dos 70 milhões, não teve resposta. Né? Assim, não teve, protocola de novo. Não teve, protocola de novo. Protocola umas 400 vezes. Pelo menos você tem os números. Fala assim, 400 vezes a administração não atendeu, ou a secretaria A, a secretaria B não atendeu. Então, formalizar isso e não deixar de boa. Falar, poxa, eu sou vereador, mas eu não sou atendido porque eu não sou amigo da gestão. Não, formaliza. Formaliza isso.
né? Eu ficaria muito contente em dissertar um trabalho acadêmico e dizer assim, ó, vereador A provocou o poder público 855 vezes, porém não foi entendido. Sim. Agora imagina isso registrado num trabalho acadêmico, porque a administração está escolhendo quem quer atender. E eu penso também que essa relação, ela não pode ser a relação dos amigos, o que alguns informalmente dizem. Poxa, mas a Câmara é puxadinho do Executivo, né? Os vereadores ficam amarrados ao Executivo. Não pode ter essa impressão, e eu não vejo um esforço do Alexandre como presidente, e eu faço uma crítica ao Alexandre, uma crítica construtiva, dele não se esforçar nesse sentido. Falei, não, a Câmara é uma instituição autônoma. Porque informalmente algumas pessoas falam, poxa, não, mas é porque o Alexandre é uma criação do William. O William criou o personagem Alexandre. Informalmente, uns argumentam, pontua isso. Eu, em uma perspectiva acadêmica, penso o seguinte, que os poderes não podem ter esse embaraçamento, né? Os poderes não podem ter esse embaraçamento. E, abrindo aqui um parênteses, na fala do William, da última reunião, sim. Foi uma postura lamentável do Alexandre, como presidente. Ele não poderia autorizar o William a se comportar daquela forma, bem como eu não observei na transmissão que, supostamente, o Max proferiu um palavrão na tribuna. Ninguém ouviu, só o William ouviu. Então assim, eu falo supostamente que eu não tenho como provar se de fato o Max proferiu a palavra. Mas seja o Max ou qualquer vereador que tiver uma postura incompatível com o vereador, cabe ao presidente fazer uso do regimento e reprimir. Porque se o presidente é omisso e não fala nada, fica quietinho, ele está errado. Então, assim, o que o presidente tem que fazer? Não é que eu estou querendo ensinar o Alexandre, não. Longe de mim. Estou dizendo o quê? O que está no regimento. Ele tem que aplicar o regimento. Ele tem que aplicar o regimento. Fala, poxa, vereador A, vereador B, nos termos do artigo 100 do regimento interno, não é assim, de usar sob fundamento do regimento a conduta. Se porventura houver alguma postura inesperada de um vereador, porque está inconformado, por divergência dentro da Casa Legislativa. Eu não vejo isso no Alexandre. Eu penso que o Alexandre tem que ser firme nesse sentido. Ó. Ele chegou até falar algumas vezes no microfone que iria interromper se eles não se comportassem. Só que o negócio, ele saiu do controle de tal forma que o negócio virou ofensa pessoal. Ou seja, foi o prefeito contra vereadores diretamente, vereadores contra prefeito, né? E o autor da denúncia mesmo, que eu critiquei ele pessoalmente, ainda falei aqui, que foi o Vavá. O vereador Vavá é que trouxe o problema, o fato, que é a questão da denúncia contra a questão da propina, né? Ele que levou a situação toda. Cheguei a passar no gabinete dele, inclusive, vi lá os questionamentos dele feito, inclusive a mão que ele iria questionar o prefeito, mas o Vavá não subiu. E aí depois ele me falou assim, não, ali já virou coisa pessoal. Eu falei, não, era uma oportunidade do senhor ir lá e consertar a cagada que os outros estavam fazendo. E falar, não, prefeito, o senhor está aqui para responder, então eu quero que o senhor responda isso. Então, assim, ele perdeu a oportunidade de fazer o papel dele de fato como vereador. Gosto demais do Vavá, mas eu tenho que fazer essa crítica a ele aqui, né, como um legislador que não cumpriu de fato aquilo que ele provocou. E todo o circo que foi causado ali, ele foi um dos propulsores. Não, eu concordo. A prerrogativa da palavra, por mais que o Vavá fez esses apontamentos, o questionamento por escrito, ele deveria ter utilizado da palavra para falar. Por mais que o William interpelou os três, esses questionamentos que o Vavá fez por escrito pode ser anexado nos autos. Eu não sei se cada um terá o próprio advogado, será um advogado para representar os três. Porque no polo ativo da demanda consta o William e o André Belico. Uhum. E consta o polo ativo. Mas, enfim, se cada um por meio de um advogado ou um advogado... E ele já acionou os vereadores da Justiça já? Não, mas interpelou é uma notificação judicial. Então, eles terão... o que eles fizeram? O que o advogado William do André Belico? Transcreveu a fala, fragmento da fala, e notificou para que eles possam responder. Sim. Por mais que o Vavá possa juntar isso nos autos, eu concordo. Eu penso que o Vavá deveria, do uso da palavra, ter falado também.
Sim. Por mais que, mas ali teve pessoal. Não. O que eu entendo ali é que o Alexandre tinha que aplicar o regimento e eu espero que as próximas vezes que o prefeito for à Câmara, que ele respeite a Câmara. Mas nunca respeitou. Mas tem que respeitar. Se ele não respeitar, se ele não respeitou, está errado. E se ele vier desrespeitar a Câmara, está errado também. Isso tem que ser falado. Ô Paulinho, você me dá licença de falar? Depois tá vendo? Porque que às vezes eu tenho que entrar e falar isso. Vocês me desculpam até como interlocutor aqui, mas eu fui vereador. Eu tive momentos extremamente desagradáveis diante do atual prefeito, que infelizmente também foi uma falha gravíssima do ex-presidente Daniel Belmiro, que dava o microfone na mão do William para o William atacar a gente. Hoje o Daniel ele tem essa consciência, o monstro que ele criou. Porque o Daniel, a gente não tinha câmeras filmando como tem hoje. Eu era um dos poucos que filmava as reuniões com meu celular, ou às vezes com assessoria, transmitia ao vivo. Está na prova para todo mundo, quem quiser ver de 2017 a 2018. Vocês vão ver que o único que filmava as reuniões era eu. Não tinha vereador nenhum que fazia isso. E aí, essa ação, essa forma do prefeito tratar vereadores, não é da agora. Nós temos, inclusive, um fato do primeiro empréstimo de 75 milhões, que o William colocou eu, Daniel, Sérgio, Beto Alegria, Coelho, Laércio e Ulisses abaixo de cachorro. E nós não tivemos oportunidade de ir lá abrir a boca para falar nada, porque o presidente segurou e não deixou a gente dar o direito de resposta, pelo tumulto que já estava. Quem era o presidente? Daniel Belmiro. Então, assim, gente... A gente tem que avaliar todo o contexto. Então, assim, se hoje existem algumas coisas, também nós temos que avaliar como que foi tratado no passado. E essa liberdade do William não é da agora. Essa forma de ele querer dar resposta na Câmara, pedir direito de resposta, isso deveria, inclusive, ter sido votado. Não sei se isso foi votado, esse direito de resposta. Não sei se passou por uma votação. Se alguém tiver essa informação, nos passa, por favor, ou se foi simplesmente dado através de uma cortesia da casa. Eu, assim, estou surpreso. Estou te falando isso aqui ao vivo. Estou surpreso. Não é a forma correta do chefe do executivo ingressar no legislativo como se fosse o espaço dele. Não, mas o William é amigo do Alexandre. Não, vida pessoal é vida pessoal. Vida pessoal, particular, ser amigo, se frequenta as casas, isso aí não interessa para o povo. O que interessa para o povo é seguir a lei. É seguir o regimento, é seguir a lei orgânica. Como a lei orgânica diz que cabe o presidente da Câmara aplicar, né, o regimento, mas não é aplicar o regimento só para favorecer o amigo da gestão ou ser amigo do prefeito, não. Não pode ter essas escolhas e esse tratamento. E detalhe, as eleições estão aproximando, né, próximo ano. E isso serve para o futuro gestor. Não só nas próximas vidas, caso o William for à Câmara, respeitar a Câmara, respeitar o Legislativo, respeitar os vereadores, como também o futuro gestor, o futuro prefeito, de não ser arrogante, não ser prepotente. Eu vejo na pessoa do William essa arrogância, principalmente depois que ele retornou da cassação. Eu não sei se é um sentimento de vingança, de querer reprimir, de querer humilhar aqueles que não estavam com ele, ou daqueles que não pediram exoneração. Eu não sei se ou se é o poder, que é algo que... O que eu fico muito chateado, Alan, resumidamente, o que eu fico muito chateado, porque em 2016, o William veio com esse discurso. Que Ibirité era do povo, que Ibirité não tinha dono, mas ele está fazendo tudo aquilo que ele criticou. Né? E a pessoa, o cidadão, o munícipe, ele tem como fazer esses questionamentos, não confundindo com o lado pessoal. Então, eu tenho a minha plena consciência que a crítica que eu faço, seja o William, ou seja o próprio Alexandre, o Alexandre eu já não vejo isso, eu não vejo isso na pessoa do Alexandre. Essa postura de arrogante, de querer, de ficar insatisfeito. O Alexandre talvez ele pode discordar ou concordar, mas ele fica, né, do lado dele. O Alexandre está fazendo um ótimo trabalho de acordo com o que foi combinado com ele. Porque presidente de Câmara de verdade, que eu entendo, ele tem que ser independente. Porém, nós sabemos que a maioria dos presidentes que são eleitos, a maioria, aqui em Ibirité mesmo, eu não sei na história, se alguém souber me fala, um presidente que foi eleito sem a ajuda do prefeito. Porque o dia que for,
Aí a coisa muda, porque aí você vai ter uma Câmara independente. Nós temos, por exemplo, um caso de BH. O vereador que foi eleito presidente sem a ajuda do prefeito, agora está sofrendo pedido, inclusive, de cassação lá, que é o Gabriel Azevedo. Quem acompanha a Câmara de BH sabe. Inclusive, a Câmara de BH foi propulsora nessa questão do transporte, das passagens aí, do subsídio, para poder fazer o trem funcionar lá. Só que aí terminou essa questão dessa luta do Legislativo e agora o presidente está sofrendo algumas sanções por parte de alguns agentes do Legislativo para caçá-lo, devido à postura que ele tem da independência. Isso até mesmo pelo medo de crescimento. Mas Ibirité, infelizmente, ainda não teve um presidente independente, Paulinho. Então, dificilmente eu acredito que o Alexandre está ótimo. Ele está fazendo o trabalho o qual ele foi combinado para estar lá. Porque o Alexandre ele só é presidente porque teve o auxílio do prefeito atual. Se eu estiver mentindo, alguém me fala. Mas a questão, então, diante das suas observações, provavelmente, então, eu irei criticar o Alexandre aí pro resto do ano. Porque é o seguinte, presumo o quê? Que ele não vai ter... Supostamente. Ele vai se opor, mas supostamente ele não vai seguir o regimento. Então, supostamente, se o Alexandre não seguir o regimento, não seguir como os artigos, tudo certinho, eu vou criticar. Vou criticar como cidadão. Se estiver errado, eu vou criticar. Né? Agora, essa questão aí de supostamente do Willian ter criado a figura do Alexandre, eu não vejo o esforço do Alexandre em desconstruir isso. Mas é empresário. Mas então está errado. Está errado. A gente não tem que ser hipócrita. Nós estamos aqui com uma audiência de pessoas que é da política, Paulinho. O meu programa aqui ele é diferente. Eu respeito, tá deixando isso claro, respeito os outros podcasts que existem no município, que querem e levam uma linha diferente. Né? Nossa aqui não. Nossa aqui, eu até por uma obrigação de ter sido vereador, né, de estar pleiteando o ano que vem novamente o retorno à Câmara, de mostrar de fato como as coisas são. Porque a gente passar pano aqui para uma coisa que todo mundo sabe que né, as pessoas falam nos grupos de WhatsApp, as pessoas comentam o dia todo, mas a gente sabe muito bem, e isso eu não quero levar pelo lado pessoal, mas é uma crítica porque o ano que vem eu posso estar disputando voto a voto com ele, né, em algumas regiões, algum eleitorado. E quando o cara é bom, é até difícil você não tem que nem falar mal do cara, não. Você tem que tentar ganhar o seu. E eu não preciso falar mal de nenhum político para poder eu estar lá. O nosso programa é algo que foi criado em 2018 aqui, com essa linha política, para debates. E todo mundo sabe disso, que eu fui a primeira live oficial de Ibirité. Os outros que tinham eram programas gravados, que foi a TV Ibirité, inclusive o Tones fez parte, o Reinaldo Rodrigues, que foi o primeiro canal de comunicação mais imperante dentro do município. Mas live ao vivo, diária, nós somos propulsores. E nós nunca mudamos essa característica, Paulinho. Então, assim, o que eu estou falando aqui é para poder as pessoas... Não, o cara está lá falando e o Alan está calado. Eu não posso ficar calado nisso, não. Não, Alan, essa leitura como alguém que já integrou a Casa Legislativa, que conhece os bastidores, conhece os agentes políticos, é uma leitura que eu acho ela positiva. No entanto, o meu questionamento é um questionamento de um acadêmico, de alguém que dedica e reserva horas para provocar, é alguém que não esconde. Porque eu não faço denúncia escondida. Quando eu questiono o próprio Willian, o próprio Alexandre, os demais vereadores, o próprio Xande. Eu entrei com representação com o Xande tempos atrás no Ministério Público, não fiz escondido. Porque eu entendi que quando ele estava inserindo a logo da administração nos posts dele, eu discordei. E aí, o que aconteceu? Extensão da hoje. Eu fiquei indignado, respeitosamente. Eu não tenho nada contra a pessoa do Xande. Então, o estilo dele, né? Eu até falei com o doutor Daniel. O trocador. Ele é calado na dele. Ele é na dele, ele parece que os motoristas de ônibus, que só no metrô. O Reginaldo também é mais calado e tudo, mas eu discordei. Até poderia ter procurado assessoria. Poxa, eu não estou concordando com essa publicação, mas eu fui... ali é tão indignado como acadêmico, como cidadão. O que aconteceu? Eles responderam... de ter excluído, enfim. Mas a minha provocação, o meu questionamento, não tem essa leitura
que você muito bem descreveu, da leitura dos bastidores da política. Ah, assim funciona. Ah, porque o Alexandre é amigo do William, eles são amiguinhos, esse aqui é amigo da gestão. Não, eu não faço por esse caminho. Né? Eu não faço por esse caminho agora. Alguns falam, poxa, você está arriscando sua vida, porque isso não é interessante. Mas por que não é interessante exercer cidadania? E eu penso que outras pessoas também têm que exercer cidadania, cobrar os agentes públicos. O que eu sou contra é má fé. Eu sou contra a má fé da pessoa, assim, aparentemente está ali cobrando, mas utilizar isso para outros fins. Você quer que eu fale uma coisa, até por uma questão até de vaidade, assim, é algo que toda pessoa gosta de ser reconhecida, né, gente? Toda pessoa gosta de ser notada, né? E uma qualidade o Alexandre tem, assim, que eu admiro bastante. Ele é muito calmo, ele é sereno, ele é observador, ele não se exalta. Então, isso são qualidades. E é um cara que reconhece as lideranças quando ele as encontra, né? Então, eu prezo para que ele, em uma oportunidade, acredito que nessa gestão dele, nesse primeiro biênio, talvez ele não consiga ser tudo o que ele gostaria de ser, devido aos acordos políticos que ele tem. Porque se ele tivesse independência, talvez seria um dos maiores e melhores presidentes que a gente teve. Porque o Daniel leva o mérito de ter construído a Câmara, nós temos outros que tiveram algumas ações que não são tão notórias, né? Mas o Alexandre, ele tem essa qualidade. Ele é um cara que sabe se importar, é um cara que sabe conversar. Então, quando ele está... Eu até falei assim, pô, cara, as outras vezes que eu fui na Câmara, eu não fui tão reconhecido. Tipo assim, ó, tá aqui presente o ex-vereador, e a gente fica feliz de saber que as pessoas reconhecem. Tem uma pessoa ali que fez parte daquele projeto, daquela estrutura, e uma pessoa que tem uma notoriedade. Então, assim, se for questão de babar ovo, né? Mas não, é questão de reconhecimento. É um cara que tem muita qualidade, mas que, infelizmente, eu não consigo enxergar que o Alexandre irá fazer um mandato de presidente da Câmara como, de fato, deve ser, devido aos acordos políticos. E essa leitura, por ter o acordo político, não vai atuar, porque, querendo ou não, ele foi eleito com voto popular. Ah, mas alguém ajudou. Não, mas ele consta a foto dele, a pessoa dele, por mais que possa ter os grupos políticos, as pessoas que o ajudaram. Agora, eu tenho dificuldade, Alan, no sentido de... o Alexandre não vai atuar porque, igual você falou, dos acordos políticos. E quem é prejudicado é a população. Quem é prejudicado é o povo. Claro. Ô, presidente, está acontecendo aí, eu não posso fazer porque eu sou amigo. Não posso brigar, só não discutir. Né? Então, assim, é um caminho que... a tendência é eu criticar o Alexandre respeitosamente, não é nada pessoal, tudo é porque eu, como acadêmico, vou me ater a norma, a regra, a lei. Né? Então, se está errado, tem que ser criticado. Eu penso também... A gente tem mais muita coisa para rolar ainda, então isso que eu estou falando aqui, todos vão observar. E vocês sabem muito bem que isso vai acontecer. Vocês não vão ver o Alexandre brigando e cobrando o microfone com veemência, sempre, na tranquilidade, de boa. Não, tá tudo bem, prefeito, a casa tá caindo lá, mas, por favor, o senhor vai lá resolver o problema. Morreu 4 pessoas, prefeito, só olha, por favor. Vai ser isso aí. Então, assim, é triste isso. Por que a gente quer que briga, mas ser incisivo, firme em algumas cobranças que são gravíssimas? Nós estamos passando um problema grave em Birité, que nunca se viu tanta invasão de terreno como está tendo. Ontem eu estava conversando com a pessoa, o tanto absurdo não resolve o problema dos desabrigados, mas as ocupações estão sendo apoiadas pela gestão. Essa questão aí, é aí que entra a atuação da comissão de habitação. Exato. Aí, mas não funciona, porque na outra não funcionou. Todos os munícipes questionar o presidente, primeiro o Alexandre, presidente do Legislativo, e o Rivaldo, que é o presidente da Comissão Temporária de Habitação, de incentivar a população a exercer cidadania, de fazer esses questionamentos por escrito. Sim. Imagina 40, 50 munícipes no gabinete do Rivaldo, não, vim aqui cobrar. Observei o Paulo César falando no podcast do Alan, eu vim aqui protocolar no gabinete do presidente da Comissão de Habitação, 40, 50, 60 munícipes, começar a incentivar outras pessoas, vão cobrar, vão questionar. Ô Paulinho, antes de nós continuarmos aqui, eu tenho algumas perguntas e ele sempre gosta de participar. Eu falo que ele é um participante VIP, que é o Ronaldo investigador, né? Eu falo que ele investiga mesmo, que aqui, ó, ele mandou um áudio aqui, já mandou até mais cedo, para mim poder passar, então, escuta.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes aí, a todos os participantes do Falou. Boa noite, doutor Paulo César. Bom, na realidade eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria de saber do doutor Paulo César se com todas as provas, todos os questionamentos, né, é tudo embasado dentro da lei, porque ele formou para isso, e levando ao conhecimento o Ministério Público, se o Ministério Público é um negacionista dentro de Ibirité e deixa a desejar aí, no caso de omissão, a população indo a favor dos políticos. E a segunda pergunta é o seguinte: ultimamente eu vi muita comoção nas redes sociais, principalmente em falar que você busca aplausos, devido a uma fala de um vereador que o que você faz, qualquer um pode fazer porque está no portal Transparência. Mas qualquer um pode ir lá nas redes sociais e realmente buscar pelo portal Transparência, mas poucos vão correr atrás de documentos, provas, protocolar e levar ao Ministério Público. Qual o recado que você dá para essas pessoas e principalmente para este vereador? Pode ir. Sensacional. O Ronaldo elaborou duas sensacionais perguntas. A primeira é relacionada ao Ministério Público. E é até importante que em provocações futuras eu vou anexar o link dessa transmissão. Eu vou transcrever minha fala na provocação ao Ministério Público, por isso que é importante a pergunta do Ronaldo. Um ponto positivo ao Ministério Público, os promotores com atuação em Ibirité. Em todas as provocações tem resposta. Diferente, por exemplo, da Prefeitura, que não responde. Então tem essa diferença. E a última que o Alexandre, a presidência respondeu, mas eu não percebi por parte dos outros vereadores. E o ponto negativo entra nessa questão, que realmente algumas provocações do Ministério Público cabe recurso e eu irei seguir nessa caminhada de recorrer às decisões que, porventura, entendam diferente o que está. Óbvio que quem formula, quem provoca, tem que apresentar as provas, todos os apontamentos. E eu tenho cuidado de colocar, de anexar as provas. Eu tenho esse cuidado. Eu não faço uma denúncia sem apresentar muito das informações. A questão, por exemplo, da regularização fundiária lá da G-Online é algo que até o promotor, esqueci o nome do promotor, mas ele foi respeitoso e anexou a denúncia a uma outra que já existe. Então eu pensei, poxa, é coerente o posicionamento dele, porque já tinha uma outra formulada antes. Então ele não arquivou, ele só anexou a uma outra que existe. Mas há uma outra promotora, que eu esqueci o nome, que eu tenho divergência do entendimento dela, respeitosamente, e as decisões dela que eu discordar, eu vou recorrer. Então, seguir o caminho que tem que ser seguido. Por mais que há essa crítica, eu já percebi de alguns, poxa, o Ministério Público de Ibirité. Não, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e os promotores que atuam em Ibirité. Que não existe Ministério Público Municipal, e eu até fiz essa observação aí em uma das demandas. Com relação aí a pergunta relacionada ao vereador Wallace, não que eu busque aplauso formalmente, a minha experiência no serviço público, eu já fui elogiado formalmente em Belo Horizonte, porque eu trabalhei também no serviço público. Mas a questão do vereador Wallace, ele poderia se limitar a abster ou votar contra.
Não é buscar aplauso. Eu não forcei o Daniel, falar, seu Daniel Belmiro, por favor, me conceda a moção. Não. Tanto que, quando o Daniel me chamou, ele colocou essa questão da moção, falou, poxa, mas ainda é o momento. Então, eu não pedi para o Daniel. Agora, como que o Daniel propôs, tinha que seguir o correto. O que os vereadores tinham que ter feito? Votado contra. Votado contra e não abster com a finalidade de votar contra. É aí que foi atrapalhada jurídica da Procuradoria, da Câmara. Agora eu estou falando da questão técnica. Foi uma atrapalhada da Procuradoria da Câmara, por quê? Porque a votação dos vereadores, dos 7 ou 8 que abstiveram, foi com o desígnio de votar contra. Então, por que eles não votaram contra? Exato. Eles deveriam ter votado contra. E há uma outra modalidade. A abstenção é para mim uma covardia. Então, a abstenção não é nenhum sim, nenhum não. Mas o que eles confundiram, me parece que foi uma atrapalhada da Procuradoria, que há uma outra modalidade que tem que ter voto qualificado. Eles confundiram a moção com uma outra modalidade, porque a outra, sim, é por decreto legislativo e é voto qualificado. Deveria ter o quê? 9 vereadores para aprovar. Isso. Só que no caso da moção, não fala nada. Aí o que eles fizeram? Não vão votar contra o Paulo César, não. Vão abster para ser contra. Só que está errado. E aí o que eu fiz? Eu demandei na justiça e mais à frente eu irei interpelar judicialmente o vereador Wallace, e o vereador Arthurzinho. Então, mas o Arthurzinho, depois de um momento, ele disse que não foi pra você, não. Não, foi sim. Na verdade, o Arthurzinho ficou nervoso porque eu fiz o gesto do dedo para baixo. Né? É o que? Reprovando a fala dele. Só que ele apontou o dedo, falou, o senhor das redes sociais, insinuando que eu estava mentindo por conta das informações acerca da ação civil pública em que essa ação, a sentença foi cassada. Sim. Então a juíza, eu não estou falando da segunda não, porque tem uma outra agora de 2020 que não tem nada a ver com a de 2017. Essa de 2020 tem mais pessoas, mas sim, a de 2017, a sentença foi cassada, então o juiz irá proferir uma nova sentença. Sim. E eu publiquei um trabalho acadêmico falando sobre isso. Certo. Então ele falou, poxa, tá nas redes sociais, criticando, falando. O que o Arthurzinho não fez foi citar o meu nome, diferente do vereador Wallace, que citou o nome, e eu não estava e ele ainda falou. Eu queria que eu estivesse aqui, para a gente entender qual que é a função social. Então, isso mais à frente eu vou demandar judicialmente contra o vereador Wallace. E, para fechar esse assunto, um assessor do prefeito comentou com uma outra pessoa que eu era nervoso, que eu estava insatisfeito porque o pedido foi rejeitado. Só que esse assessor que falou isso, o que eu acredito que alguém deve ter informado para ele errado. Né? Então, sim, gente, fala a verdade. O Paulo César é chato, fica aqui questionando, vota contra. Por que fica na moita, na abstenção, para fazer médico com todo mundo? Eu não votei nem contra nem a favor, não. Não sou nem contra nem a favor. Para ficar ali na moita, não. Não gosto do Paulo César porque está cobrando, bacana, vota contra, ponto. Ué. O próprio Wallace deveria ter votado contra, não é ficar na moita. E ainda fala, poxa, qual que é a função social? O pior é que ele nem leu o documento. O documento com toda a descrição acerca da minha pessoa. Mas, enfim, a questão de exercer cidadania, de cobrar os agentes públicos, não é fácil, Alan. Não é fácil. E eu sei que boa parte das pessoas pensa, poxa, mas vai ficar aí cobrando, o que você tem que ganhar com isso? O que você está ganhando? Tem alguém te pagando? Porque o povo só pensa que tudo é dinheiro, né? As pessoas às vezes pensam que tudo é dinheiro e na verdade você só gasta, né, Paulo? Porque isso tudo demanda estudo, tempo, pesquisa. Agora tem o tarifa zero, pelo menos para rodar dentro de Ibirité, para essas questões não pode falar que gasta dinheiro com passagem, mas você gasta com um lanche, com um almoço, dependendo do que você vai pesquisar. Então, gente, na verdade você mais gasta. Mas deixa eu ler aqui antes de continuar as participações, senão o povo me mata aqui, tá? O povo aqui, o Jorginho está aqui falando sobre um tal de um playground aí. Ô Jorginho, você tem que mandar esses temas mais concretos para nós poder debater, falou? Jorginho, os posts dele, abençoado. O Edmilson está aqui perguntando aqui, ó. Boa noite, Alain, boa noite, Paulo.
Gostaria de perguntar ao convidado como ele vê esse programa Tarifa Zero, que eu acabei de falar agora. Qual o déficit para deixar só o município até o ano que vem? De onde vai vir o dinheiro? Ele está perguntando o que você acha do Tarifa Zero. Você acha que foi uma boa Tarifa Zero ou você acha que é um programa confuso que pode trazer problema no futuro? Alan, 2 pontos importantes. Primeiro, eu não sou contra a Tarifa Zero, eu sou contra da forma que ele passou na Câmara. Esse formato que está aí é um formato que, no meu ponto de vista, ele é prejudicial à população. Não teve os estudos, não teve as informações claras. Quando o prefeito disse que ele usou essa expressão, queria gerar postos de trabalho, que atraía as empresas, ele não falou isso calcado em documento. Em prova, ele não falou isso com base em estudo, em base em relatório. Ao meu ver, ele falou isso como se fosse um palpite, uma conversa informal. Nem ele mesmo leu o projeto dele. Então, assim, por esse ponto, no meu ponto de vista, o Tarifa Zero ele é prejudicial e eu penso que a próxima administração, outras pessoas, que possa corrigir essa lambança. Mas eu não sou contra o Tarifa Zero, não. Eu sou contra a forma que foi feito. E eu penso também que em todas as regiões deveria ter um mapeamento, a título de exemplo, na região do Morada da Serra, circula linhas da BH Trans, né? Então, aqui mesmo foi prejudicada. O ônibus que passava na avenida principal do Durval aqui não passa mais porque atinge o perímetro que é responsabilidade da BH Trans. Sabe, você vê que doideira. Aí o ônibus está vindo até o Cristo ali, o povo tá tendo que descer a pé. Gente, mas arrebentou gostoso. O povo acha que é só lindo, maravilhoso. Eu sei que tem alguns aqui defensores da Tarifa Zero, nós temos o Deraldo, que é um grande amigo nosso, outras pessoas, mas está deixando a desejar muita coisa. Só ressaltando, para não distorcer minha fala. Inclusive tem que trazer o Deraldo aqui para falar também. O Deraldo, sensacional. Um abraço para ele, Deraldo. Só para não distorcer minha fala, eu não sou contra a Tarifa Zero. Eu sou contra esse formato que está aí. Sim, não, e sem transparência, sem... Muito bagunçado. Eu também votaria contra. Se eu tivesse como vereador, do jeito que veio o projeto, eu votaria contra. Agora, e o custo mensal? Pois é. Esse custo mensal não é publicado. Não é divulgado. A população não tem conhecimento. Qual que é o custo? Porque é feito um cálculo por rodagem. Então, cada mês é um valor. Aí você tem que multiplicar esse valor por um outro. Então, todo mês deveria ter essa informação para a população acompanhar. E não tem essa informação, ninguém fala nada, ninguém questiona, assim, o pessoal que está no meio, né? Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, nós estamos quase finalizando, porque a live está só rendendo, nós vamos até amanhã. Outra questão também, nós vamos ter tempo, tá? O pessoal do Pode Crer Podcast, um abraço. Tá aqui, Alan, o que você acha dessa demora da oposição em divulgar o nome do seu possível candidato? Prejudica a pré-campanha? Não é só a oposição aqui não, né? Na verdade, a gestão também não vai divulgar o nome, quem é o candidato. Na verdade, nenhum deles, porque fica um esperando falar quem que é o nome para definir outros, né? Nós tivemos um exemplo na eleição passada que, exemplo, eu fui chamado praticamente no dia da convenção para ser o vice. Eu não sabia que ia ser o vice. Eu fui para a convenção e lá foi anunciado. Eu falei, agora vamos para cima, né? Então, assim, não houve, assim, um preparo longo. E aí, fiquei sabendo que na hora que o William ficou sabendo que eu era o candidato a vice, pensaram até mudar o vice, mas já tinha uma palavra dada lá com o Paulo Teles e eles acabaram sendo felizes com a chapa que até então manteve. Então, isso é muito complicado e eu acredito que essa ladainha aí, isso ainda vai render, né, Paulinho? Eu até soube de bastidores que o Xande, que ele foi acreditando que era ele que era o vice. Assim, ele foi acreditando que seria ele. Então, assim, é igual você falou mesmo, essas definições aí você para frente e assim, não tem essa clareza. Quem será? Sim. Quem vai lançar? Então, pois é, eu vi a cara desse povo para mim. Praticamente, eu acho que o Toninho Pinheiro perdeu a eleição foi no dia da convenção, porque metade da sala ficou insatisfeito com a escolha do meu nome, porque o povo não achou muito legal, por eu não ser uma pessoa que era do grupo, dos Pinheiros, e o Toninho já sabia disso, né? Então, assim, não foi fácil. Então, eu acredito que você já começa, ou você ganha ou você perde a eleição nessas escolhas, porque todo mundo tem que estar de acordo. Na hora de você escolher tanto o vice quanto o prefeito, ou você agrega ou você separa.
Então, o grupo é muito complicado. Eu acho que a gente aprende com essas questões da política. Tem orientado, inclusive, alguns aí, gente, não demora muito escolher não, para não perder gente lá na frente. Porque demora, aí lá na frente, gente que estava certo que ia apoiar. Não, mas se esse cara for vice, eu não vou apoiar. É o que aconteceu. Nós tivemos o próprio Edilson Vieira, tirou o barco dele, levou uma galera com ele. Tivemos gente do próprio grupo também que não gostou. Depois, no finalzinho, foi voltando, sabe? Alguns para a campanha, mas eu acredito que já era tarde demais. Então, é uma falha. Né? Não estou dizendo que foi uma falha no sentido de ter me escolhido como vice, porque o meu nome pontuava muito bem, mas por se tratar de grupo deveria ter sido trabalhado mais, né, Paulinho? Eu acho que o William também tem que pensar nisso, no sucessor dele, porque se ele escolher qualquer nome também, ele dilacera todo o grupo dele, praticamente já entra derrotado na eleição. Não, mas eu não tenho como provar, mas entre eles há essa conversa é uma conversa de definição, só não é externada, até para não criar ruídos entre o próprio grupo, né? Isso é difícil, isso é complicado. E isso é tão sério, gente, que eu estou falando aqui. Talvez eu tenha falado pouco sobre isso, mas isso é muito complicado, porque às vezes você vai com boa intenção, você pode não concordar com tudo com certos grupos, isso não impede você caminhar com o grupo A ou B. O que importa é as ideias se anexarem em algum momento ali. Tá entendendo? Então, assim, nunca eu vou caminhar com o grupo do William. Talvez dessa gestão, talvez não, mas quem sabe um futuro, dependendo do que for apresentado como projeto. Porque até agora, vamos supor, se você fala hoje, sem chance nenhuma de eu participar dessa atual gestão que está aí. Por causa da forma do projeto. E agora, isso outras pessoas também. Talvez está no grupo do William hoje, que se caso espirgar a eleição, vai estar batendo na porta lá, Paulinho, para poder estar no meio. Não, e eu não acredito que todas as pessoas que estão nessa administração, que estão com o William, com o indicado, eu particularmente, só uma opinião, um pitaco, que nem todos que estão na administração estão com esse grupo. Uhum. Lógico, são o quê? São pessoas que estão ali por uma conveniência, por um interesse, né? E não é claro. Então... mas no final, igual hoje eu fui na prefeitura, tinha gente lá, na hora que eu saí de lá, estava falando mal da gestão, recebendo e falando mal dela, só Jesus, né? Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. A Gorete, grande Gorete que foi injustiçada, viu, gente? Com o negócio do Conselho Tutelar, inclusive já falei com ela, diga que quiser vir cá para poder participar, né, foi retirada dizendo que ela tinha incapacidade de disputar, uma mulher que é formada em Direito, toda cheia de capacitações, articulada, arrumaram uma forma de tirá-la do processo eleitoral, né? Não foi nada legal isso, não foi tão divulgado, né? Mais uma vez, os processos eleitorais dos conselhos de Ibirité sendo uma verdadeira bagunça, né, Paulinho? Antes que eu me esqueça também, que eu não posso deixar de cobrar, é a ata do Conselho de Governo do artigo 249 da Lei Orgânica. Quem que o Executivo indicou? Ninguém responde. Mas eu vou continuar fazendo os meus questionamentos por escrito, para saber quem que o prefeito indicou para integrar o Conselho de Governo. Porque isso foi votado na Câmara, na minha compreensão, de maneira equivocada, porque quem deveria escolher a população e não os vereadores, que deveria escolher os integrantes, mas isso foi votado na Câmara. Sim. Porém, não se sabe quem o Executivo indicou. Então, e as atas do Conselho de Governo? Vou cobrar também. A gente tem muita coisinha pra gente falar. Só ler aqui a do Leandro, aqui, o grande Leandro, que é lá do Palmares B. Tá aqui, ó. Ele tá falando aqui. O seguinte, ele fala aqui, ó, mas só, Ronaldo, investigador, infelizmente, claro que sabemos mexer com política é pior que mexer com bandido, ele está falando aqui, ó, mas só que a população ela precisa se unir e ir para cima para que nossos representantes possam ser cobrados, que é o que eu sempre falei, gente, a população elege, mas ela tem que acompanhar. Hoje mesmo eu fiz uma visita, eu falei com a doninha lá, falei aqui, ó, eu estou vindo aqui, devo voltar aqui antes da eleição mais umas 2 ou 3 vezes, talvez no máximo umas 2, mas deixo claro para a senhora, nós ganhamos a eleição, só ela tem um representante. Então a senhora, na necessidade, tem que me procurar. Porque depois que o agente político ele é eleito, ele não fica voltando para ver como é que está o problema, porque todo dia chega um problema para ele, então ele tem que sair para resolver os que ele foi procurado.
as pessoas têm essa conotação de falar assim, só aparece na época de eleição. E eu sempre defendi essa questão, por quê? Você aparece na época de eleição, porque é a época de pedir voto. E a hora que dá o problema na sua região, é a hora de você procurar um agente que você elegeu. Porque ele não sabe, ele não vive na sua região, ele não está todo dia com você e ele não tem uma bola de cristal, Paulinho. Então, eu sempre defendi isso, não sei você. Não, mas aí também entra a questão da equipe de assessoria, né? Porque assim, não tem como o vereador, o representante estar em todos os lugares. É para isso. Sim, mas a população ela tem que questionar. Sim. Se ela não provocar, tem um buraco aqui na minha rua. Às vezes eu passo todo dia perto daquela rua, mas eu não subo naquele morro. Eu sempre falei com a pessoa, gente, às vezes do outro lado do muro tem um buracão lá e eu não sei. Aí a pessoa lá, aquele vagabundo passando aqui, ó, na época da eleição, passou aqui, tomou até café. Pô, o cara cumprimentou e tomou um xingo nas costas. Porque as pessoas parecem que têm um prazer de xingar político, mas não tem o prazer de fazer igual você está fazendo, que é notificar ele, provocar ele dentro do que a lei permite. É porque essa forma de notificar, o que eu percebo a maioria, é a conversa informal. Ou às vezes no zap do vereador ou do secretário. Eu não estou criticando quem faz isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a forma correta é nos canais institucionais. Eu não sei se todos os vereadores ainda têm. A presidência tem um e-mail institucional. Agora, eu não sei se os vereadores ainda têm um e-mail institucional. Ter esse canal via institucional para cobrar o agente público. Porque essa de cobrar de boca, não, vou falar de boca, dá uma olhada lá, depois eu dou uma olhada de boca. Não, é por escrito e também com a data, para saber quanto que foi cobrado. E eu penso também que a assessoria nessa parte, né, fala, poxa, recebeu no gabinete, protocolou, formulou um pedido, os questionamentos por escrito, quando que foi, né, das vezes que eu fui no gabinete do Alexandre, eu lembro que a pessoa que me entendeu falou, não tem carimbo, não tem problema não, só assina o nome e a data. Pronto. Para quê? Para ter essa noção de quanto que foi, o que questionou, né, enfim, de formalizar por escrito. Ô Paulinho, nós poderíamos ficar aqui, já tem 1h30 que nós estamos aqui, não poderia ficar aqui 2, 3 horas, né? A gente sabe que, inclusive, a gente até consegue manter uma turma boa aqui participando, a gente teria muito assunto para falar, né? Eu quero te agradecer sempre por você ter vindo. Eu até fiz num dia diferente do que eu estou acostumado, que é nas quintas-feiras, porque amanhã eu vou ter um evento aqui em prol de uma pessoa aí e eu não vou poder estar fazendo o podcast na quinta. Na próxima semana vai ser na terça. Vou trazer um ambientalista aqui de Contagem que está fazendo um trabalho sensacional com reciclagem. Eu acredito que Ibirité poderia implantar, né? A gente vai estar debatendo isso aqui na terça-feira. Você pode vir participar com a gente também. Mas eu queria que você pontuasse algumas coisas aí. Pode ficar à vontade, o microfone é seu, tá? Fica à vontade. Se você acha que é relevante ainda a gente abordar aqui ao final da nossa live hoje. No final é o tópico de associações, ONGs, terceiro setor no município. Esse assunto aí caberia uma live. Então, assim, eu vou sintetizar aqui também essa questão. Eu estou desenvolvendo um trabalho acerca das associações do município, terceiro setor, inclusive algumas eu não tive informação. Eu espero angariar essas informações para concluir e ressaltar a importância que tem, mas não de uma forma, eu me refiro às ONGs, às associações, sem transparência, né? De modo que toda a população tenha conhecimento da forma lícita, das pessoas ter conhecimento, quanto que entra, quanto que sai, se tem verba pública, se não tem, quantas pessoas são atendidas, regiões, os bairros alcançados, né, de ter essa informação. E eu sei que é um assunto espinhoso, Alan, porque algumas pessoas têm um sentimento pelos projetos, as pessoas querem ajudar, aquele sentimento de... A pessoa se apega ao projeto, só que eles não se atentam à questão da legislação, né? A parte legal de não misturar coisa pública com individual, embora tudo, e a pessoa muitas das vezes envolve questões religiosas nisso, e quando se questiona, poxa, está querendo atrapalhar o projeto, é inimigo do projeto, e a gente está tentando ajudar e a pessoa está atrapalhando. Não é atrapalhando, é clareza, transparência. Eu penso que as associações, algumas eu observei que são organizadas, prestam relevante serviço, mas outras não se atentam a isso.
de ser transparente. Poxa, não é implicância da minha parte. Por isso que eu sei que, igual você falou, é um assunto para uma live. Não, mas nós vamos trazer, porque, inclusive, vamos até colocar a questão documental. Porque uma vez que você cria uma ONG ou uma UCIP, que alguns aqui são registradas, nós sabemos disso, alguns estão recebendo dinheiro público, o povo precisa saber. E saber, inclusive, o que está sendo realizado lá. Por exemplo, atualmente a ACC, através do meu CPF, não do CNPJ, nós temos a Lei de Incentivo à Cultura. Então, ou seja, é público, né, para as pessoas saberem, a gente divulga aí, os nossos patrocinadores, inclusive a CEMIG, a Torá, Logística, estamos atendendo a população com aulas totalmente gratuitas. E esse recurso que essas empresas até então patrocinou, estão sendo deduzidos do seu imposto de renda. Então, assim, as pessoas têm que entender o que é um recurso municipal, o que é um recurso estadual, o que é um federal, aonde pode ser aplicado, diferente de muitos projetos hoje em Ibirité que estão sendo bancados com base de parcerias com a prefeitura diretamente. Quando eu falo parceria com a prefeitura, é projetos que têm funcionário de prefeitura prestando serviços lá. Alan, eu não vou até nem citar o nome, porque está ainda em apuração, mas algumas associações eu vou formular o pedido da transparência, porque há evidência que esses projetos recebem recurso público. Né? Então, esses que recebem recursos públicos no âmbito do município, principalmente, eu vou requerer a esses projetos, a essas organizações, ONG, associação, para explicar de que forma que esse recurso está sendo aplicado e, inclusive, envolver também o Ministério Público nisso. Eu sei que é um assunto espinhoso, eu sei que tem pessoa que não vai gostar, pensa, poxa, está querendo atrapalhar o projeto, é inimigo do projeto. Não é isso. É questão transparência e incentivar as outras pessoas também, Alan, a requerer essas informações, a acompanhar. Quanto que está entrando no projeto? Entrou 10, saiu 9. Né? Quantas pessoas que o projeto está alcançando? Está alcançando 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, 14 mil pessoas. Da população ter essas informações. Né? De divulgar nas redes sociais, como, né, que acesse, não de boca. Porque às vezes tem um projeto, recebe recurso público, é de boca. O fulano conhece o ciclano. Poxa, mas não é divulgado, o povo não tem essa informação. Eu vou querer muito que você prepare esse tema, Paulinho, e nós vamos abordar, inclusive eu vou trazer uma outra pessoa nessa live, que é especialista em terceiro setor, até para poder a gente fazer esse bate-bola entre terceiro setor e o setor privado. É importante também que esse trabalho que eu estou desenvolvendo, sim. Eu vou captar esse programa para inserir no trabalho. Vamos preparar esse programa, sim. Porque esse levantamento, ele é um levantamento superficial, ele não é tão aprofundado. E eu penso que esse programa que você mencionou, ele é importante até para que eu possa também inserir ele dentro dos meus levantamentos. Então, eu podia ter começado o programa, né, dessa forma, mas eu quero falar aqui sobre a questão do Rafa, né, que é o filho da Giza aí, que está precisando de um respirador, pessoal. Eu já mostrei aqui, inclusive, numa ocasião aqui, sobre a situação do filho da Giza, né, até mostrei o vídeo. Deixa eu ver se ele está no jeito aqui, que eu sempre coloco aqui, para vocês poderem entender um pouquinho do problema do Rafa. Né, que deveria, pela questão do poder público, ela conseguir, mas a gente sabe que é moroso, a gente sabe que ela vai ter problemas aí judiciais para conseguir resolver essa questão. Ela até me mandou umas imagens aqui, só que tá um pouco meio cabuloso aqui. Eu vou ver se eu mando aqui para vocês verem um pouquinho. Mas, a princípio, é importante demais, se você puder estar ajudando a Giza aí com essa questão do Rafa. Né? O Pix que você puder ajudar, a princípio parece ter uma rifa de R$10 aí, que você pode ajudar. Eu vou colocar o vídeo agora. Agora vai. Peraí. O vídeo dela está aqui. Tá indo, gente. Só um minutinho. Calma aí, não vai embora não. Fica aí. Já ficamos até agora, então você fica aí até agora um bocadinho. Aí, agora vai. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aí, ó, tá aqui, tá indo. É tanto arquivo que a gente fica doido. Foi? Aí, já era para ter ido, não foi ainda não, mas tá indo.
É bênção de Deus. Tem ao vivo é foda, hein, gente? Tá lento, tá muito lento aqui para poder responder aqui. Aqui no meu negócio consta, eu vou ter que reiniciar o WhatsApp para poder ele reconhecer lá. Mas a princípio, Paulinho, então sim, eu acho que nós vamos ter essa oportunidade da gente poder abordar essa questão mais afinco sobre a questão das associações e dos projetos em si. Né? E eu falo porque eu sou um dos propulsores, eu não vou falar que eu sou o primeiro, porque eu não sou o primeiro, talvez eu fui um dos primeiros vereadores a criar um projeto em uma situação física, mas o meu projeto já existe há mais de 20 anos, bem antes de eu ser vereador, e eu criei a sede, então eu sou um dos propulsores nesse sentido. Nós temos a Marclene, que foi uma que trabalha com a associação há muitos anos. Nós temos outros vereadores também, que a gente não pode tirar o mérito, né? Mas alguns utilizam desse modelo, desse formato, né, para poder se manter o seu capital político, né? O que você vê? Não, mas a ideia também é de fazer um levantamento formal. Quantas associações que o município tem? Porque eu fiz essa pergunta para o Beto. O Beto tem várias, mas várias quantas? Quantas ONGs que estão aí ativamente funcionando, de ter esse número. Eu penso que é importante a população saber. Tem 30 ONGs, tem 40 ONGs, tem 70 ONGs ou 30 associações, de ter essas informações organizadas de modo que todos possam acessar, as autoridades, os agentes públicos, a população, de ter um compilado de informações. É isso aí, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou só passar aqui o WhatsApp aqui da Giza Esté, né? Você que puder ajudar, acredito que já deve ser o zap dela, né, gente? Então, se puder ajudar a Giza aí, eu tô com uma falha técnica aqui, até pelo horário, mas eu vou estar colocando para você aqui, ó. O WhatsApp da Giza eu vou colocar no comentário aqui do YouTube aqui, você que tá participando aí, ó. Vou colocar aqui, ó. O WhatsApp dela é 9200 2762. Tá aí, ó. Tá aí no comentário. Foi? Não foi, gente. Já tô ruim. 31 9200 2762. Então, ó, tá no comentário aí, ó, fica mais fácil. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa situação, para ajudar, e nós estamos trazendo que é um amigo, uma parceira, uma pessoa que luta aí ativamente com a questão da habitação, né? E tem uma criança, né, que tem que andar com um balão de oxigênio para cima e para baixo, o menino brinca. Eu, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar a imagem aqui, que o meu WhatsApp acabou desatualizando na tela, mas deixei aí nos comentários o número dela para vocês já terem contato aí. E procurar saber um pouco mais, ela vai explicar para vocês. Paulo, muito obrigado pela sua presença e nas próximas nós vamos estar abordando mais temas importantes aí, suas considerações finais, meu querido. Alan, quero agradeço também a todos que acompanharam, os que irão acompanhar em breve, e eu gostaria, Alan, de agradecer essa oportunidade e que venham outras aí.